Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um culto de gratidão e adoração ao nosso Deus. E nesse instante eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Nos diz assim a palavra de Deus: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós não sabemos orar, não sabemos pedir ao Senhor. E é na hora das nossas fraquezas que o Espírito Santo de Deus, Ele intervém, Ele intercede por nós e faz com que nossas orações, as nossas petições cheguem até o Senhor. E eu convido você a pedir a esse Espírito para que venha, para que habite no seu coração, para que entre na sua casa, que você possa pedir ao Espírito Santo, nesses momentos difíceis, que Ele venha agir, que Ele venha interceder por nós, porque nós não sabemos muitas vezes como agir, como fazer, mas o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas, os nossos corações. Então, peça a Ele que entre na sua vida, na sua casa, e Ele possa interceder por nós diante do nosso Deus. Vamos cantar então, agradecendo a Deus pelo Espírito Santo que Ele tem derramado sobre nós. Amém? Não há nada melhor.
A graça e a paz, irmãos e irmãs, quero convidá-los neste momento, aqueles que puderem estar abrindo a palavra do Senhor, Salmos de número 51, versículo 1 e versículo 2. Salmos 51, 1 e 2, diz assim a palavra do nosso Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, irmãos e irmãs, é um grande exemplo de postura diante do erro. O Salmo traz a nós que devemos haver em nós um quebrantamento sincero diante de Deus, dedicado diante do Senhor com o objetivo que Ele nos perdoa. E devemos fazer isso, quebrantar o nosso coração. Nada vale nós pedirmos perdão a Deus e logo mais cometemos os mesmos pecados. Nós temos que fazer isso com o coração quebrantado, como o salmista aqui diz: compadece de mim. E eu quero convidá-lo, neste momento, peça para Deus compadecer da sua vida, para que nós possamos ter um coração limpo pelo Senhor, para que possamos ter uma vida de gratidão ao Senhor. Quero convidá-lo, aqueles que puderem, a orar ao Senhor, mas nesse sentido, para que o Senhor compadece e lava-me completamente as nossas iniquidades, por completo, e que a palavra de Deus possa fazer morada no meu e no seu coração, que nós possamos encher o nosso coração do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, para que não há espaço para as coisas do mundo. Amém? Convido a louvar o nome, a adorar o nome do Senhor em oração neste momento. Pai, nós colocamos diante da Tua presença, a presença de um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que conhece as nossas vidas por inteiro. E nós neste momento quebrantamos os nossos corações diante do Senhor e pedimos para que o Senhor perdoe a cada pedido que é colocado diante do Senhor, que possamos renovar as nossas forças no Senhor, que possamos a cada dia mais buscar o Senhor em espírito e em verdade, para que possamos caminhar juntamente contigo, ó Deus. Sabemos que o pecado nos distancia da Tua presença, ó Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. E o pecado confessado diante do Senhor é um pecado que o qual o Senhor nos perdoa. Nós servimos a um Deus de perdão, um Deus que está pronto a ouvir as nossas vozes. E neste momento fazemos isso com gratidão ao Senhor. E pedimos, Senhor, abençoe a cada pedido em nome de Jesus Cristo. A nossa oração. Amém, ó Deus. Que nós possamos continuar louvando o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Essa música diz que em mesmo a tempestade da vida, em meio às tristezas, o Senhor está conosco, mesmo nós não merecendo o seu amor, pois o amor do Senhor, ele não falha diante de nós, pois nós temos que nos entregar diante dele a cada dia de nossas vidas e se arrepender de todos os nossos pecados. Amém? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo presente. Teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nós acabamos de cantar sobre o amor de Deus, um amor que não falha. Hoje nós temos acesso a esse amor porque um dia Jesus veio, morreu no nosso lugar, entregou a vida dele, levou sobre ele a nossa culpa. Mas a morte ele venceu, o véu se rompeu e graças a isso hoje nós temos livre acesso a ele. Nós podemos desfrutar do amor dele, amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo.
Ó Pai, neste momento, viemos entregar a Ti, ó Pai, todo o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, o quão lindo, poderoso e maravilhoso o Seu nome é, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, louvar e adorar somente a Ti, ó Pai, que se entregou na cruz por nós, ó Pai, que nos faz, ó Pai, ser pessoas melhores, ó Pai, que nos faz aprender o melhor da vida, ó Pai, a seguir os Seus caminhos, ó Deus. Que nós possamos sempre andar firmes e fortes, ó Pai, na Tua palavra, guardando ela em nossos corações, ó Deus. Nós Te entregamos o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus esteja com você, é muito bom estarmos juntos mais uma vez, é muito bom a gente poder participar desse momento, muito bom a gente louvar o Senhor, a gente reconhecer que Jesus tem o nome sobre todo nome, Jesus veio nos resgatar, lembrar que o amor de Deus não falha, Deus continua nos sustentando com a sua graça e com o seu amor. Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós temos conversado sobre as igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse. O que é interessante, e é sempre bom a gente ter em mente, é que João estava exilado na ilha de Patmos, e quando ele olha para a história, quando ele olha para os seus dias, quando ele olha para a realidade, as notícias que ele via, que ele assistia, que ele recebia, não eram notícias muito animadoras, eram notícias desanimadoras, eram notícias tristes. Havia injustiça, havia perseguição aos cristãos, havia também mortes. E quando ele olha para a história, ele tem notícias que o desanimam. O fato é que quando Jesus aparece a João, Jesus se revela a João, Jesus lhe apresenta então a eternidade. Jesus leva João a olhar para a eternidade e enxergar na eternidade que o Senhor reina, que o Senhor Jesus é o Rei que governa a história. E isso é muito importante para a gente ler Apocalipse, principalmente a nossa leitura das cartas às igrejas, que nos é apresentada no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. João tem a visão de Jesus reinando. Quando ele olha ao seu redor, o desânimo bate à sua porta, o desespero, o medo, a angústia, mas quando ele olha para a eternidade, Jesus é o Rei que vence, e Apocalipse vem mostrar isso para a gente, que no final tudo vai dar certo, mas no final tudo vai dar certo do jeito de Jesus. No final nós experimentaremos, os cristãos, os discípulos de Jesus, experimentarão a paz plena, a justiça plena, o amor pleno, a alegria em sua totalidade, em sua plenitude. Por isso que é importante a gente observar isso. Jesus reina. E em um momento tão difícil que João enfrentava, que a igreja daquele momento enfrentava, Jesus tem a preocupação de se dirigir aos seus seguidores. E ele tem a preocupação de se dirigir à igreja, aquelas pessoas que ele comprou com seu sangue. E em um momento de caos, de bagunça, a atenção de Jesus está à igreja. É importante a gente observar isso, porque hoje também Jesus dá atenção àqueles que ele comprou com o seu sangue. Jesus dá atenção àqueles que são os seus seguidores. E essas cartas, elas são, na verdade, para todas as igrejas, porque a igreja tem a atenção de Jesus. Pode ser que as pessoas não deem atenção àquilo que Jesus dá atenção, que é a igreja, mas o próprio Jesus dá atenção à igreja porque ele comprou a igreja. E vale lembrar que a gente não está falando de denominações. Estamos falando das pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, de toda tribo, língua e nação que Jesus comprou com seu sangue. E por isso que essas cartas, elas também se dirigem a nós, a nossa igreja hoje, a igreja no Brasil, a igreja que você faz parte. Porque nessas cartas Jesus traz grandes revelações, Jesus traz elogios, Jesus traz críticas e também conforto aos seus seguidores. Nós já lemos a carta à igreja que estava em Éfeso e Jesus diz: olha, vocês trabalham muito, vocês são generosos, vocês conhecem muito da Bíblia, só tem um problema, vocês não me amam mais. Jesus elogia a igreja, Jesus diz o problema da igreja e Jesus chama a igreja ao arrependimento.
Na semana passada, a nossa conversa foi sobre a igreja de Esmirna, uma igreja muito perseguida, uma igreja onde os cristãos sofriam opressões, onde os cristãos sofriam perseguições, onde eles sofriam também pela falta de recursos, eram pessoas pobres que não tinham recursos por causa da perseguição. E Jesus olha para essa igreja e se dirige a essa igreja dizendo: eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua pobreza, eu conheço o que vocês têm passado. Nesse momento de dificuldade de Esmirna, Jesus diz: eu sei, eu estou sabendo, eu estou com vocês, eu participo com vocês do que vocês têm passado. Hoje, a nossa conversa é sobre a terceira igreja apresentada no capítulo 2, que é a igreja de Pérgamo. Nós não leremos agora o texto, nós leremos versículo por versículo e nós conversaremos versículo por versículo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 12, que é o primeiro versículo que nós leremos, e nesse versículo temos a apresentação de Jesus. Jesus se apresenta à igreja como ele já fez em Éfeso, como ele fez em Esmirna, ele também faz em Pérgamo. Versículo 12 de Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pérgamo era a cidade, né? Nessa cidade tinha um tribunal, e nesse tribunal tinha um representante legal e pessoal do imperador romano César Augusto, né? O imperador César. Então, esse representante legal, esse representante do Império Romano, que presidia, de alguma forma, esse tribunal, ele legislava a partir do Império Romano. E o que isso significa? Significa que tudo aquilo que contrariava o Império Romano, estando certo ou não, as pessoas sofriam as consequências. Um exemplo disso é a perseguição aos cristãos. Os cristãos são perseguidos porque a lei do império é que todos precisam adorar ao imperador. E eles desobedecem essa lei. E esse representante do Império Romano condena essas pessoas, e muitas são condenadas inclusive à morte. Uma lei sendo executada a benefício do próprio império, sem esse negócio de estar certo ou não. Muitos cristãos são perseguidos, e os moradores de Pérgamo sabem disso, que há um representante do império ali, e ele legisla a partir de si mesmo, a partir do Império Romano. Ou seja, é um juiz imparcial, ou parcial, na verdade, né? É um juiz parcial, um juiz que sempre vai julgar de forma desonesta. E aí nós temos Jesus se apresentando à igreja como aquele que tem a espada de 2 gumes, a espada afiada. Jesus está dizendo: olha, eu sei que aí tem um juiz que está legislando por sua própria conta, de acordo com o Império Romano, mas eu sou o verdadeiro juiz. Eu, sim, somente eu trago a justiça verdadeira. Jesus se revela à igreja como um juiz justo, um juiz imparcial, um juiz honesto. Nesse sentido, Jesus está acima do Império Romano, está acima desse representante do império no tribunal. Jesus está acima de toda a justiça humana. Por que ele está acima? Porque ele vê o que ninguém vê. Jesus sabe o que ninguém sabe. E isso faz sentido para nós hoje. Apesar de tanta injustiça que nós vivemos no nosso país, apesar de tanta corrupção, apesar de tanta maldade acontecendo, Jesus é o juiz e o sol da justiça brilhará um dia, e isso é conforto para o nosso coração. Jesus é um juiz que julga as coisas de forma certa. Para os cristãos de Pérgamo isso faz todo sentido, isso traz conforto ao coração deles, e para o meu coração e para o seu coração hoje, no ano de 2020, isso também traz conforto. Nós ouvimos muitas notícias e presenciamos muitos casos de corrupção daqueles que cuidam das leis do nosso país. Isso é triste, isso é uma vergonha, isso é desesperador. Quando você assiste os telejornais, as notícias são desesperadoras, assim como João assistia ou recebia as notícias no seu tempo. Aí Jesus vem e diz: olha, o verdadeiro juiz não é esse que representa o império, o verdadeiro juiz sou eu, e eu julgo todas as coisas de forma correta, porque eu conheço o que ninguém conhece e eu vejo o que ninguém vê. Uma vez que a gente entendeu isso, uma vez que os cristãos de Pérgamo entenderam isso, nós lemos o versículo 13. Conheço o lugar em que habitas,
onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Percebe no texto que Jesus está dizendo, olha, eu sei ou eu conheço o lugar onde vocês moram, onde vocês habitam, e esse lugar, nessa cidade está o trono de Satanás, onde Satanás habita. A questão é que a gente não tem exatamente uma afirmação certa do que é ou quem é o Satanás na cidade de Pérgamo. Se é o imperador, se é o Zeus, o deus do panteão grego, a gente não sabe disso. Mas uma coisa é verdade, onde as trevas parecem reinar, e aqui em Pérgamo as trevas estão reinando, as trevas só pode ser o lugar de um ser, de um único ser, que é o próprio Satanás mencionado por Jesus. Você pode perceber, e na leitura histórica, inclusive na leitura também bíblica aqui nesse momento, que Pérgamo é uma cidade muito violenta, uma cidade onde o mal impera, onde há muita corrupção. Por isso que os cristãos são perseguidos, eles não se dobram diante de outros deuses. E quando você lê o versículo, logo no começo do versículo você encontra a expressão trono de Satanás, e no final do versículo você encontra a expressão Satanás habita. No meio do versículo a gente tem um nome, e esse nome é Antipas. Antipas foi um servo do Senhor nessa cidade que foi morto e permaneceu fiel. Satanás tem um trono e ele habita, e nesse meio do versículo tem o nome de Antipas que permanece fiel a Jesus. Essa construção no versículo é de propósito, porque nós vivemos nesse meio, nós vivemos no meio das trevas, nós vivemos inseridos em um mundo marcado pelo mal, pelo pecado, inclusive pela liderança de Satanás. Sempre foi e será difícil sustentar uma posição cristã diante de um mundo marcado pelas trevas, diante de uma cultura marcada pelas trevas. A cultura de Pérgamo era uma cultura das trevas e não uma cultura de luz, mas no meio das trevas brilha a luz de Antipas, porque nele há a luz de Jesus e ele permanece fiel, e ele a sua vida, a sua morte é testemunhada pelo próprio Jesus quando ele se dirige à igreja. A questão que nós precisamos fazer é como nós estamos vivendo. Será que nós vivemos em contraste às trevas, ou nós estamos já nos conformando às trevas? Os nossos relacionamentos, a forma como nós tratamos a nossa família, a forma como nós tratamos algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Estamos inseridos em um mundo de trevas. A questão é, estamos brilhando como Antipas brilhou, ou nós estamos nos conformando a uma cultura marcada pelas trevas? No versículo 14, nós lemos também palavras de reprovação de Jesus. Ele se apresenta, ele também diz uma palavra de incentivo, de elogio à igreja. A igreja vive num ambiente de trevas, mas muitos permanecem fiéis. Agora no versículo 14 e também no versículo 15, Jesus diz coisas que são o que ele vai mostrar para a gente de reprovação. Ele reprova a atitude da igreja, a atitude das pessoas que fazem parte da igreja. Acompanhe o versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para corromper coisas sacrificadas, ou para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Existem três problemas, ou existiam e também existem, três problemas sempre presentes no mundo antigo e hoje também. O primeiro deles é a adoração a falsos deuses, ou a idolatria a falsos deuses. O problema da idolatria, isso sempre foi um problema, porque as pessoas obrigavam os outros a adorarem os deuses que elas acreditavam existir. Isso se torna um problema e é condenado inclusive pelo Senhor. Um segundo problema era o prazer. Você fazer tudo em nome do prazer, você sentir prazer.
E geralmente estava relacionado à comida e à bebida, à extravagância, a essa questão de beber e se embriagar. Por quê? Porque isso estava muito relacionado ao prazer, àquele sentimento de prazer. E uma outra questão também que nós encontramos, a terceira presente nesse mundo antigo e também do nosso, é uma sexualidade pervertida, ou seja, o sexo fora dos padrões, fora do ambiente do casamento, fora também do que a gente chama do ambiente de gênero, né? Homem com homem, mulher com mulher. Isso era muito comum naquele tempo, como é comum hoje também, essa sexualidade pervertida, onde você pode ter relações com quem você quiser, quantas pessoas você quiser, não precisa ser no ambiente do casamento. Isso era muito comum e ainda é muito comum. O versículo 14 menciona, na verdade, um nome, Balaão, e diz que Balaão ensinou Balaque a induzir o povo de Deus a viver dessa maneira, a viver do jeito errado, a adorar falsos deuses, a fazer tudo em nome do prazer e a se envolver com pessoas sexualmente de forma pervertida, fora dos padrões estabelecidos pelo Senhor. Em Números nós encontramos o relato de Balaão. Balaque é o rei de Moabe e ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. Mas o Balaão diz, não, eu não vou fazer isso, porque esse povo é abençoado por Deus. A gente ouve que eles estão atravessando o deserto, que eles atravessaram o Mar Morto, Deus está abençoando eles. Eu não sou bobo de tentar amaldiçoar esse povo que é abençoado por Deus. Então, ok, Balaque entende, Balaão se recusa a amaldiçoar, porque ele acredita que é melhor não mexer com o povo que Deus abençoa. Em Números, no livro de Números, no capítulo 23 e 24, nós temos o discurso abençoador de Balaão. Ele diz palavras de bênção ao povo de Israel. Números 25, 1 e 2, o povo se corrompe. O povo se corrompe exatamente no que Jesus diz aqui no versículo 14. Deuses falsos, prostituição, e comida, e prazer, e bebida. Aí, Números 31, versículo 16, o juízo veio sobre o povo. E diz o versículo que a culpa de tudo isso era de Balaão. A pergunta é como explicar isso? Como explicar Balaão dizer palavras abençoadoras e negar amaldiçoar o povo e ele ser o responsável pela queda do povo, ou pelo juízo de Deus na vida do povo de Israel? É nítido, por quê? Ou como que a gente explica isso? Em público, quando Balaão estava diante das pessoas, as suas palavras eram bonitas, mas no privado, no particular, nos bastidores, ele ensinava o erro. Ele ensinava o erro. Publicamente, Balaão dizia coisas bonitas e no privado, as suas práticas eram erradas. Ele fazia uma coisa bonita para todos verem, mas nos bastidores ele era mentiroso, desleal e corrupto. Isso parece notícia sobre alguns políticos do nosso país, não é verdade? O camarada tem um cargo importante na liderança do nosso país, então o que ele faz? Ele se apresenta como alguém de Deus, ele contribui na igreja, ofertas generosas, ele está na igreja com a sua família e tudo mais, e aí de repente ele entra em um processo de investigação da Polícia Federal e descobrem que o dinheiro que ele entregava à igreja, essa postura que ele tinha, né, de uma pessoa muito certinha, na verdade só era no público, porque no privado ele desviava dinheiro público, ele usava de práticas desonestas. Em público, uma vida muito boa, muito bonita, mas no privado, práticas feias, mentirosas. A questão é se esse exemplo acontece apenas com os políticos no nosso país ou com alguns políticos no Brasil. Ou será que isso acontece também com todos nós, ou com a maioria de nós, ou com a gente, ou com você, ou comigo? Será que o nosso casamento no público é muito legal, muito bonito, e no privado a gente
não trata bem a esposa, não trata bem o marido? A nossa família, será que no público parece muito certinha e no privado a gente não dá atenção para os filhos, a gente não respeita os nossos pais, a gente não honra aqueles que Deus colocou na nossa casa? Será que no público você compartilha uma foto com o seu pai no dia dos pais, ou com a sua mãe no dia das mães, mas no privado você não o honra, você não o respeita, não a respeita? Você está entendendo? No público uma coisa, no privado outra coisa. Pode haver entre nós pessoas que no público é uma coisa e no particular é outra. Jesus está dizendo, ele está fazendo essa acusação, que tem gente assim na igreja de Pérgamo, e ele está contra isso, ele está contra esse tipo de comportamento. Jesus é contra essa ideia. Não contra as pessoas, mas contra essa ideia, porque no versículo 15 nós podemos ler também: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas também estavam em Éfeso, e o que os nicolaítas diziam? Jesus morreu por mim, eu posso viver do meu jeito, Jesus morreu por mim, eu posso viver da minha maneira, não importa o que eu faça, Jesus já pagou a minha conta. Então se Jesus já morreu por mim, eu não preciso perdoar, eu não preciso amar, eu não preciso me comprometer com a igreja, com os meus irmãos, eu não preciso contribuir, afinal Jesus morreu e está tudo pago. Jesus é contra pensamentos assim. Jesus é contra gente que diz uma coisa e faz outra. Jesus é contra gente que não se envolve, contra esse pensamento de pessoas que não se envolvem, que não participam, que não estão envolvidas no projeto dele, porque dizem uma coisa e fazem outra. Vivem do seu jeito. E ele está dizendo, olha, na igreja tem gente assim, e eu sou contra esse tipo de coisa. No versículo 16, nós lemos o seguinte: portanto, arrepende-te, e se não, venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada na minha boca. Mais uma vez a ideia de justiça. Só que aqui tem um fato interessante. Jesus chama a mudança, mas Jesus não está chamando a mudança gente que vive uma coisa no privado e outra coisa em público. Jesus não está chamando a mudança aqueles que estão vivendo do jeito que querem, afinal Jesus já morreu por eles. Jesus está chamando a mudança, Jesus está chamando ao arrependimento a igreja. A igreja. A igreja precisa se arrepender porque a igreja estava permitindo que os pensamentos de Balaão e os pensamentos dos nicolaítas, de alguma maneira, se fizessem presentes na igreja. Talvez em nome da amizade a igreja se omitia, talvez em ser popular, talvez ser popular era mais importante do que ser fiel a Jesus e a provocar mudança numa cidade, num ambiente onde Satanás reinava, onde as trevas reinavam. Talvez era uma igreja que não tocavam em assuntos e posturas daqueles que faziam parte da igreja, porque essas pessoas podiam se afastar, porque essas pessoas podiam deixar de ir à igreja, então é bom a gente não mexer nisso, é bom a gente não tocar nesse assunto, é bom a gente nem falar que as pessoas estão fazendo coisas erradas, porque vai que elas saem da igreja, e aí vai diminuir a arrecadação, e aí pode diminuir as pessoas, outros podem sair. Não vamos mexer nesse assunto, porque olha, se a gente mexer, metade da igreja sai da igreja. Não vamos tocar em assuntos secretos. A vida privada das pessoas é delas, elas fazem o que elas quiserem. Nós precisamos nos preocupar com a vida pública. Então, se a pessoa está se apresentando muito bem publicamente, está dando um testemunho publicamente bonito, não mexa com a vida privada. A igreja de Pérgamo é acusada por Jesus por não tocar em assuntos que precisam ser tocados. Olha, não importa se o casal de namorados estão desfrutando de uma vida sexual ativa sem se casarem. Não mexe não, porque pode dar escândalo. Olha,
Não diga que os pais estão tendo muito mais tempo para o trabalho e para as coisas deles do que para os filhos, porque eles podem se ofender. Afinal, a família é deles, o filho é deles e eles fazem o que quiser. Olha, não mexa com aquela pessoa. Não importa se ela faz negócios desonestos, não importa se ela sonega impostos, não importa se ela usa de meios ilegais para garantir lucro, não mexa. Afinal de contas, a maior contribuição da igreja vem dessas pessoas. Olha, não toque no assunto de trabalho. Não fale de trabalho, não fale que as pessoas têm que cumprir horário, porque isso pode criar um desconforto e elas não gostam de cumprir horário no trabalho, elas podem sair da igreja. Pérgamo, de alguma forma, tratava esses assuntos assim. Aí olha o que Jesus diz: se você não se arrepender, se você não mudar a forma como você trata as pessoas que fazem parte da igreja, eu venho contra vocês, eu venho contra eles. Quando nós nos omitimos, quando deixamos de tratar assuntos importantes, nós estamos entregando as pessoas para a disciplina de Deus, e nós também estamos nos entregando à disciplina de Deus. Então eu preciso compreender e aprender a ouvir uma coisa. Se alguém diz, olha, você está errado, o que você está fazendo não está certo, a sua vida, o seu comportamento, se alguém diz isso a você, talvez seja Jesus usando essa pessoa para que de alguma maneira você esteja livre da disciplina de Deus, porque está em jogo a vida das pessoas, e a igreja é assim. Por que Jesus está reprovando essa atitude da igreja? Porque a igreja é onde nós prestamos contas da nossa vida uns para os outros. Nós temos que aprender a ter conversas francas e receber essas conversas como um instrumento de Deus para formar a nossa vida, formar o nosso caráter. Se você não quer ser contrariado pelo estilo de vida errado que você está vivendo, se você não quer ser contrariado pela forma errada que você tem vivido no privado, nos bastidores da sua vida, não faça parte da igreja, faça parte de um clube. Um clube, ninguém está nem aí com você. Você paga a sua mensalidade, desfruta dos recursos, né, das melhorias desse clube, daquilo que o clube pode te oferecer, e você vai para a sua casa e ninguém tem nada a ver com a sua vida. Participe de uma associação, porque daí você paga a sua mensalidade ali e desfruta também daquilo que a associação pode oferecer, e ninguém tem nada a ver com o que você vive. A igreja é o lugar onde nós prestamos conta da nossa vida uns para os outros. Quanta gente sai da igreja porque é contrariado. Quanta gente sai das igrejas, deixam de participar, mudam de igreja, simplesmente porque são contrariados. Não aceitam conversas francas. Em nossa cultura, você pode perceber muito bem que amizades verdadeiras não permitem conversas francas. Já percebeu isso? Olha, nós podemos ser amigos, mas você não pode falar nada da minha vida, você não pode dizer que eu estou errado, e se você me contraria, você não é mais meu amigo. Quantas pessoas romperam relacionamentos porque foram contrariadas? Foram contrariadas por estarem erradas. E nossa cultura é assim. Bons amigos não conversam coisas importantes e francas com a gente, mas na Bíblia é o contrário. Na Bíblia, a igreja é um instrumento de Deus para sermos confortados e confrontados. A forma como nós reagimos a esse confronto vai depender da nossa vida. Nós precisamos aprender a ouvir: ei, você não está tratando a sua esposa do jeito certo. Viu? Os seus filhos não precisam dos seus presentes, do seu lar de última geração, das melhores coisas. O seu filho precisa de você. Viu? Não é assim que você ensina o seu filho. Você não está vivendo o que você está ensinando a ele. E isso traz sérios danos ao seu filho. Ei, você não pode tratar o seu pai desse jeito. Muito menos a sua mãe. Você deve honra a eles. Porque é assim que a Bíblia diz. A gente precisa aprender a ouvir isso de quem está perto da gente.
A gente precisa aprender a ouvir isso, porque é Deus nos livrando da disciplina dele. Nós terminamos com o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essas são as palavras de Jesus à igreja, e aqui tem duas expressões que talvez pode ter gerado curiosidade a você. O que é maná escondido? A gente precisa voltar ao Antigo Testamento e lembrar que durante 40 anos Deus sustenta o seu povo no deserto, mandando comida do céu, e essa comida se chamava maná. Muita gente vai acreditar que esse maná é o restinho, o que sobrou do maná, que está guardado, escondido na Arca da Aliança, onde ninguém sabe. E nessa Arca da Aliança estão o cajado de Moisés, as placas, as tábuas dos 10 mandamentos e alguma vasilha, um recipiente com maná. Alguns vão acreditar que, olha, quem achar essa arca vai achar o maná, e Jesus está dizendo isso aqui. Não, Jesus não está dizendo isso, porque quando nós lemos os evangelhos, Jesus se apresenta como o maná de Deus, como o pão, ele é o pão. Quando ele sustenta a multidão com pão e peixe, quando ele sustenta essas pessoas com alimento, logo em seguida ele diz: eu sou o pão, eu sou o verdadeiro alimento, eu sou o verdadeiro maná. Jesus é o maná. E o versículo diz que o vencedor receberá o maná, ou seja, o vencedor receberá o próprio Jesus sustentando. O que se mantém fiel será e é sustentado por Jesus, que é o verdadeiro maná. O povo foi sustentado pelo maná durante 40 anos, mas Jesus é muito maior do que o maná no deserto. Jesus nos sustenta por toda a eternidade, e isso é uma boa notícia. Ao vencedor, ao que permanece fiel. Ele também usa a expressão, um outro presente que o vencedor recebe, é a pedrinha branca. O que é isso, O que seria isso? E a gente precisa entender o que está acontecendo ali, o contexto, no que era usada essa pedra branca. Quando uma pessoa era condenada por algum crime, e ela ia para o julgamento, ou melhor, quando ela cometia um crime e ela ia para o julgamento, se ela fosse absolvida da pena, se ela não fosse condenada, se ela fosse absolvida da condenação, ela recebia uma pedra branca, uma pedrinha branca escrita o seu nome, o nome da pessoa, e também o nome do juiz que havia lhe dado a absolvição. Então, quando Jesus usa essa expressão pedrinha branca, ele está realmente trazendo para ele o que ele fez na cruz por nós. Jesus paga a nossa dívida, Jesus nos absolve da condenação eterna, ao morrer na cruz, ao nos dar a vida eterna por meio da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, nós recebemos essa pedrinha no sentido figurado, que na verdade é o perdão de Deus, somos justificados pela fé em Jesus, nós temos então a absolvição da pena que foi toda levada por Jesus na cruz. Por isso, nós terminamos essa nossa conversa sobre a igreja em Pérgamo, lembrando que é possível ser fiel, é possível nos mantermos como luz em um ambiente de trevas. Nós precisamos aprender e nós precisamos falar e tratar a verdade. Quando alguém lhe dizer a verdade, você olhar na Bíblia e está na Bíblia mesmo, não se esconda, não desapareça, não vá embora, não rompa relacionamentos. Permaneça, porque talvez seja Deus tentando de alguma forma livrar você de algo muito maior, livrar você da punição do Senhor, da disciplina do Senhor. A gente precisa aprender a ter conversas. Então você dê atenção àquilo que os seus pais falam, dê atenção àquilo que lhe é ensinado, dê atenção. Jesus é tudo que nós precisamos, porque nós temos o sustento, porque Ele é o maná, o verdadeiro maná, e Ele nos sustenta agora, inclusive Ele está sustentando você. Mais uma semana termina e a gente pode testemunhar do sustento de Jesus, e Jesus também é aquele que nos dá a pedrinha branca, aquele que nos perdoa, nos livra do nosso maior pesadelo, que é o distanciamento do Senhor. Nós somos feitos filhos e filhas de Deus, porque Jesus nos libertou, Jesus nos salvou. Que possamos olhar para essa igreja em Pérgamo e olhar para o nosso coração e para aquilo que Jesus pode dizer às nossas vidas. Vamos orar?
Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Oramos gratos por termos essa oportunidade de louvarmos ao Senhor, de recebermos a Tua palavra e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Nos leve a uma vida de mudança, nos leve a uma vida de arrependimento, a uma vida constante de dependência do Senhor, de amor ao Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para tratarmos a verdade, para recebermos aquilo que as pessoas dizem ser a verdade sobre a forma como nós vivemos. Nos livre, Senhor, de nos rebelarmos, nos livre de achar que é só implicância. Nos dê um coração pastoreável pelo Senhor e pelos irmãos e irmãs que o Senhor nos deu. Que a igreja é o lugar onde nós prestamos conta da nossa vida, sim, tanto da nossa vida pública quanto da nossa vida particular. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, continue nos fortalecendo, que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, que o Senhor nos dê a sensibilidade de ouvir a Sua voz, de compreender a Tua vontade a cada dia. Nós oramos, Senhor, nós oramos pedindo isso ao Senhor no nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a consolação e a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, que o Senhor continue te fortalecendo a cada dia mais, em nome de Jesus.